Olá, estamos começando mais um programa ACS na TV. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu prestígio mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e interessante para toda a sociedade santista, que é o meio ambiente. Para isso eu trouxe o secretário adjunto municipal, que é o Mauro Haddad. Mauro, muito obrigada pela sua presença, para a gente poder bater um papo. Obrigado a você, Manuela, Associação Comercial. Estamos aqui à disposição para conversar sobre esse tema importante, contemporâneo, né, que a gente tem que se preocupar. Com certeza, e é em pauta todo dia, né? Todo dia tem alguma coisa sobre o meio ambiente todo no dia. jornal. Mauro, eu queria começar, então, desde o começo. Queria que você contasse um pouquinho da sua história até chegar nessa secretaria, o que você fez antes, um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou daqui de Santos, né? Sou formado em Direito aqui na Católica, na Casa Amarela. Fiz uma primeira especialização, uma pós-graduação em Direito Tributário, né, na área pública, Direito Tributário. Depois eu fui fazer um mestrado aqui na Católica em Direito Ambiental, né, sempre tive interesse nessa área, não sou exatamente um ambientalista, mas sempre busquei, sempre gostei, sempre tive interesse, então fiz o mestrado em Direito Ambiental. Isso eu já trabalhava na Assembleia Legislativa. E depois eu fui para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, trabalhar com o secretário Bruno Covas, coordenando um programa que chama Programa Município Verde e Azul, que é uma agenda, né, um programa mesmo de acompanhamento aos municípios, às políticas municipais, implementação. Nós fazemos uma avaliação dos municípios, depois tinha a divulgação de um ranking. Através desse ranking, então, os municípios tinham acesso ao financiamento de equipamentos para a área ambiental, e eu coordenava isso daí nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo. Viajei bastante, muita coisa. Um programa assim, maravilhoso, talvez do governo do estado de São Paulo mais capilarizado. Nós tínhamos um representante, que nós chamávamos de interlocutor, chama interlocutor ainda, o programa continua. Cada cidade tinha o seu interlocutor e o seu suplente, que era quem fazia a interface com a secretaria, quem recebia as informações, quem recebia os treinamentos. Então, durante o ano, a gente falava, esse ano nós vamos pontuar, são essas ações, eram 10 diretivas, parte de esgoto, poluição do ar, cidade sustentável, biodiversidade, eram 10 diretivas, a gente dava as ações, parecido com um carnaval, né? Tem aquela alegoria, as eu não sou carnavalesco, tinha lá depois a gente vai dando uma nota, o município fez, recebe a nota, fez esse aqui, recebe essa nota. E aí, então, no começo do ano, a gente dava essas diretivas, durante o ano nós acompanhávamos os municípios com treinamento, eu instituí lá na secretaria a videoconferência, então a gente antes viajávamos o estado inteiro. No primeiro ano lá eu conheci 55 municípios. Eu sozinho fui em 55 municípios, fora os outros que eu fui 2, 3 vezes durante o ano. Por exemplo, aqui em Santos eu tive, São José dos Campos eu fui 3 vezes, Sorocaba, em 2 anos eu fui 5 vezes, porque são municípios regionais, tal, que a gente... e aí, em vez de pegar a estrada, né, gastar dinheiro com diária, com viagem, com gasolina, com hotel, tudo isso daí... Não faz sentido o meio ambiente gastando dinheiro com gasolina. Então, emissão de gás de efeito estufa, tudo isso daí, nós instituímos a videoconferência. Então, a videoconferência era utilizada na Secretaria de Educação. Eles já tinham lá os ambientes virtuais, são 91, se eu não me engano, no estado. Então tem um estúdio em São Paulo, na Secretaria de Estado, e aí o município, em vez de viajar até São Paulo ou até outro lugar, ele ia num desses 91 pontos que tem, por exemplo, aqui em Santos tem, em São Vicente tem, onde é regional da Secretaria de Educação, é num desses pontos. E aí a gente dava a mesma informação para todo mundo no mesmo dia. Um polo da educação à distância, né? Que são exatamente, distribuídos. Exatamente. Né? A gente usava lá então a rede do saber. E exatamente isso, colocando em prática o nosso discurso. A gente deixava de emitir
gás carbônico, imprimir folha, imprimir papel, né? Então tudo isso daí a gente começou a colocar em prática. Depois que eu saí de lá já teve, continuou, então foi uma coisa que nós conseguimos implementar lá, que ficou. Eu fiz 2, esse ano depois que eu saí já teve mais uma. E dessas cidades que você visitou, não posso deixar de perguntar, né? Qual é a que te chamou mais atenção por estar mais evoluída, digamos assim, em termos de sustentabilidade? E qual foi a que está menos preparada, vamos dizer assim? Então, foram 4 anos, né? Foram 4 certificações. Das 4, uma cidade ganhou 3. Então, não dá para deixar de ser um destaque, é Santa Fé do Sul, uma cidade lá no noroeste do estado, lá na divisa com o Mato Grosso do Sul. É uma cidade onde o prefeito anterior se envolveu no assunto, o prefeito atual também. Depois que o prefeito anterior, depois que ele saiu da prefeitura, ele foi trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. Então é uma cidade que tem bastante participação. Então Santa Fé do Sul ganhou uma, Santa Fé do Sul ganhou 3, Santa Rosa do Viterbo ganhou uma e Botucatu ganhou outra. Então são 5, na verdade são 5. Mas Santa Fé do Sul foi 3 vezes primeiro colocado. Das cidades maiores, quem mais chama a atenção é Sorocaba. Uma cidade de 600 mil habitantes, 600 e poucos mil habitantes. Uma cidade próxima a São Paulo, próxima à capital, mas no interior do estado. Num polo que está passando por um desenvolvimento, uma boa industrialização, universidades, logística. Então tem 2 grandes rodovias, a Raposo e a Castelo Branco. Então uma região que está se desenvolvendo. E lá também, o prefeito investiu, o prefeito anterior, Vitor Lippe, ele foi 2 vezes prefeito lá, agora já não é mais. Interessado, eu tive lá 5 vezes em Sorocaba. Nós recebíamos os outros estados, por exemplo, eu recebi Minas Gerais, eu recebi Rio de Janeiro, eu recebi Paraná, e nós levávamos lá em Sorocaba para eles verem como é que funcionava na cidade o município verde. Então, talvez as que mais chamem a atenção. E o pessoal sempre falava de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade, um monstro, né? Um colosso, 11 milhões de habitantes, com um monte de problemas ambientais. Todas as poluições possíveis, né? Mas era uma cidade que sempre certificava, né? A gente fazia aquele ranking, como eu falei, então de 0 a 100. Nós tínhamos os passivos ambientais, a gente descontava algumas notas, e acima de 80 eram os municípios certificados. E São Paulo sempre ficou entre esses municípios certificados. Então, que bom, ainda há esperança. O pessoal vinha do interior e falava assim, poxa, mas... né, como assim? Como assim? E a gente explicava como é que funcionava. Era muito comum, a gente recebia um interlocutor, recebia alguém que falava assim, pô, o prefeito investiu todo o orçamento em educação ambiental. Resolvemos erradicar o problema do esgoto. Mas para o município verde, para o programa, não era só uma questão. A gente tinha 10 diretivas, tinha os seus todo pesos. Um panorama, né? Então precisava ser um investimento transversal em várias áreas do governo. E foi interessante porque numa reunião lá do município verde, o chefe de gabinete da Secretaria do Meio Ambiente lá de São Paulo, do Verde, do Meio Ambiente, estava presente. Ele falou, olha, o meu orçamento esse ano que passou foi 450 milhões de reais, só do meio ambiente. É muito maior do que muito município tem para gastar no município inteiro o ano todo. Com certeza. Então a parte de plantio que eles fizeram, a própria inspeção veicular, eles investiram muito nessa preocupação ambiental. Vai dar resultado daqui a alguns anos. Mas... plantamos a sementinha, exatamente, né? Exatamente. Mauro, a gente já volta para falar mais sobre meio ambiente, sobre a certificação, que eu soube que Santos também tem, mas ainda tem bastante coisa para a gente conversar, não saia daí. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem
e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com. As TVs comunitárias do Brasil passarão a ser representadas no Congresso Nacional por uma frente parlamentar presidida pelo deputado Roberto Santiago, do PSD de São Paulo. A frente vai atuar em prol do desenvolvimento das TVs comunitárias presentes em 110 municípios. A frente vai brigar no sentido de restabelecer, os recursos que possam garantir um funcionamento mínimo das TVs comunitárias. A TV comunitária, ela movimenta o açougue, o mercadinho, a padaria, a sapataria, a farmácia. Ela movimenta todo o pequeno e médio comércio das cidades, independente do tamanho da cidade. Ela emprega a gente, ela mobiliza a gente, ela está exatamente dentro dos padrões da economia solidária. E o governo enxerga isso. Para o presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, a falta de uma política nacional para rádios e TVs impede os investimentos nessas emissoras. Essa falta teria-se por falta do governo federal e dos governos estaduais e municipais ainda, é por falta dessa visão da importância de se regionalizar, democratizar e municipalizar a comunicação brasileira. Essa é a grande tarefa, dos parlamentares. Voltamos com o nosso Acesso na TV, falando de meio ambiente, de certificações, enfim, diversas novidades aqui com o Mauro Haddad, que é secretário adjunto da Prefeitura Municipal de Santos. Mauro, você estava me contando da certificação do município Verde e Azul. Santos tem essa certificação? Santos tem a certificação. Santos tem, aqui na região Santos e Bertioga. Quais são os principais quesitos que Santos atingiu para poder ter essa certificação? Agora eu não vou lembrar, que já estou fora. Mas Santos é uma cidade bem transversal, bem homogênea, atende quase todos os requisitos. Na verdade é que Santos a gente tem um problema, que acaba não deixando que a gente evolua mais no município verde, que é a questão do esgoto. Apesar, por exemplo, no Instituto Trata Brasil, que é o Instituto de Saneamento, Santos é o primeiro lugar do ranking nacional de saneamento. De atendimento, então coleta, tratamento e destinação. Mas para a CETESB, que é o órgão ambiental, o emissário submarino e o pré-condicionamento que a Sabesp faz não é considerado um tratamento. Então, para a Sabesp para os órgãos de saneamento é considerado, para os órgãos ambientais não. É um impasse, um problema que a gente tem, quem acaba prejudicado é a cidade, nessas horas. Então, hoje, 99% do esgoto da cidade é coletado, é tratado, enviado pelo emissário submarino, é afastado. Mas a CETESB, então, o município Verde Azul usa uma nota chamada ICTEM, que é da CETESB, e o nosso ICTEM é muito baixo. É uma reclamação dos municípios do litoral aqui com a CETESB, principalmente os que têm o emissário submarino. Nós, da Secretaria, então, aqui em Santos, temos tratativas com a Sabesp para a criação de uma unidade de tratamento aqui na cidade, de uma estação de tratamento de esgoto, para esse esgoto ser realmente tratado
antes de ser enviado para o emissário submarino. Mas na média, assim, das cidades que você conheceu, Santos está bem? Sim. Ou tem muita coisa? Santos é uma cidade, né, grande, desenvolvida, é uma cidade que tem os serviços, tem o trabalho. É uma cidade que, por ser muito concentrada, né, porque a gente pensa Santos, a gente pensa na ilha, né, não pensa na área continental. Que é um paraíso ambiental, um paraíso ecológico. Então a gente tem que se preocupar lá com isso. Mas a grande parte da população está aqui na ilha, né? Tanto aqui na Zona Leste como na Zona Noroeste, mas é muito adensada. Essa é uma dificuldade, né? Muito verticalizada, muitos prédios. Cada vez mais vez mais. Então essa é uma dificuldade para as cidades com essa característica de muito concentração urbana. Por exemplo, a arborização urbana é uma dificuldade no estado inteiro, e hoje eu vivo, né, essa dificuldade aqui em Santos, tanto que a gente vai na ouvidoria, o primeiro colocado, né, na ouvidoria municipal é a questão da arborização, porque a arborização foi feita há 40, 50 anos atrás, com árvores inadequadas, e hoje a gente está sofrendo esse problema. Então, problema de calçada, problema de fiação, cupim, árvores, espécies que são mais propensas ao cupim. Então, a gente tem que fazer esse tratamento. É mais difícil numa cidade muito adensada. Mas Santos é uma cidade equilibrada, que tem um bom cuidado com o meio ambiente. E até que ponto o porto influi nisso? E até que ponto o porto acaba prejudicando o meio ambiente em Santos? Então, hoje, o problema, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Porto, é a questão das reclamações lá na ponta da praia, Macuco, estuário, sobre poluição do ar. O Porto é um grande gerador de resíduo sólido, né, é um grande gerador de resíduo sólido, mas ele é tratado diferente. Não é a prefeitura que faz a coleta, não é a prefeitura, é o próprio Porto, são empresas especializadas que vão nos navios, que fazem essa coleta e dão a destinação. Então, hoje, o nosso problema é com a questão, por exemplo, dos graneleiros, no transporte e na operação de embarque, principalmente de embarque do granel sólido, soja, açúcar, milho, que isso acaba gerando uma concentração grande de particulados no ar, então muita poeira, né, aquele forte odor, aquilo cai no meio fio, cai na rua, fermenta, traz vetores, é um alimento para os animais, para o roedor, para ratos. Então, essa é uma questão que a gente tem avançado com relação ao porto, que a gente tem enfrentado. Agora a gente vai fazer mais um intervalo, mas eu quero voltar para falar finalmente da conferência que trata dos resíduos sólidos, e eu quero saber um pouco mais sobre os resíduos, quais são os problemas que a gente tem que enfrentar e tudo mais, tá? Não saia daí, a gente já volta. Conquistas da ABSECOM. Regulamentação pelo Ministério das Comunicações do artigo 13 do Decreto 5820/2006, por meio da Portaria 489/2012, a fim de destinar um canal da cidadania para cada uma das 5.570 cidades do país e, dentro dele, 2 canais comunitários. Decisão da Anatel favorável à TV comunitária do Brasil via satélite. Artigo 52 da Instrução Normativa número 100, de 29 de maio de 2012, da Ancine, Agência Nacional de Cinema, que regulamentou a Lei número 12.485/2011, para permitir a veiculação remunerada de publicidade institucional. Programa Bastidor, todos os dias aqui pela sua TV Com, mostrando os temas mais importantes da nossa região, audiências públicas, sessões das câmaras, enfim, os assuntos da política regional. Programa Bastidor, todos os dias pela sua TV Com. Aguardo você!
Voltamos para o nosso último bloco do ACS na TV, falando com o Mauro Haddad sobre meio ambiente, a conferência municipal que aconteceu faz uns 15 dias mais ou menos e lidou com a questão dos resíduos sólidos. Isso. Mas, afinal, Mauro, o que são os resíduos sólidos? O resíduo sólido urbano é tudo aquilo que a população acaba descartando, né, do seu consumo. Então, aquele resto de comida, a embalagem, a caixinha do leite. Além disso, isso é o resíduo sólido domiciliar, que a gente chama. Nós temos o resíduo da varrição da cidade, a gente tem o resíduo, o catatreco, né, os volumosos, parte de entulho. Então, tudo isso daí entra nessa questão dos resíduos sólidos. E quais são os problemas do descarte inadequado e indiscriminado desses resíduos? É literalmente um desastre, né? Esses descartes inadequados, a gente vai ter problema, então, da poluição da cidade, vulnerabilidade da praia, enchentes, deslizamento aqui nos morros, nas encostas. A gente tem... fora depois o passivo ambiental que isso vai gerar se estiver no meio ambiente, por exemplo, no mangue, né, no emissário, no mar. Então, depois a gente vai ter que cuidar disso daí. E a conferência, ela discutiu esse assunto com diversos segmentos da sociedade, certo? Isso. Então, a conferência municipal foi a primeira etapa para a conferência nacional. Então, nós temos a conferência municipal, a estadual e depois a nacional. Nós dividimos aqui em segmentos, então nós tivemos uma pré-conferência com as entidades de classe, na Ordem dos Advogados do Brasil, depois os setores empresariais, que foi lá na Associação Comercial, onde nós discutimos com os empresários essa questão dos resíduos. Tivemos uma na Unimonte com as universidades e os setores, né, estudantis, e depois no Fórum da Cidadania, lá no Estação da Cidadania, com a sociedade civil organizada. Então, nós, com essas 4 pré-conferências, nós tiramos os delegados e as propostas para a conferência. E aí a conferência reuniu todo mundo, mas quem não tinha participado, uma reunião aberta, foi no dia 29 de junho, então cerca desses 15, 20 dias. Nós nos reunimos no auditório da CPFL, ali na Praça dos Andradas, reunimos todo mundo e tiramos 20 propostas, então, da cidade de Santos e 9 delegados para a conferência estadual. E aí nós discutimos, então, essas questões, vamos levar para a conferência estadual a nossa realidade aqui de Santos e da região. E nessas discussões das pré-conferências, você sentiu que há alguma divergência entre os segmentos ou as classes convergem nas opiniões ou é muito diferente? Em alguns pontos é diferente, os interesses acabam sendo diferentes, né? Por isso que a gente divide nos segmentos e nós temos delegados de todos os segmentos. Mas a preocupação é a mesma, né? Nós temos a preocupação com a questão ambiental, tanto nos setores empresariais como lá na sociedade civil organizada, todos com a mesma preocupação, que é a destinação adequada ao meio ambiente, do resíduo, né, tratar de uma forma ambientalmente correta. Alguns pontos são divergentes, por exemplo, a questão do tratamento térmico, né, dos resíduos, que está começando a ser discutido aqui no país, a parte de incineração, o que vai ser feito, não vai ser feito. A nossa região já discute isso há algum tempo, então é um pouco divergente os pontos de vista, mas de qualquer forma, dependente da tecnologia, todo mundo entende que é preciso dar uma solução. O objetivo é o mesmo, então Exato, o caminho exato. vai sendo trilhado. Exatamente. E para a conferência estadual, qualquer pessoa pode participar? Tem que fazer alguma inscrição? Como é que funciona? Então, para a estadual, o que vai participar da conferência estadual, aqueles que já participaram das conferências municipais. Então, aqui em Santos, estão enviando 9 delegados, entre poder público e sociedade civil, né? Nós tiramos lá no dia 29, 9 delegados, de 25 que tinham sido escolhidos antes, nós elegemos 9 que vão participar da conferência estadual. As discussões são abertas,
né, mas o voto, a escolha, né, quem vai poder votar nas propostas então que vão para Brasília, aqui de Santos são esses 9 delegados. Quando é que acontece a conferência estadual? A estadual é para segunda quinzena de setembro e a nacional em outubro, se eu não me engano, de 24 a 27 de outubro. São vários dias a nacional. Isso. Mas para a estadual, cada cidade tem tem um número de delegados ou é mais ou menos por regiões? Não, a gente tem... É sempre por cidade. Por cidade. Né? Mas, por exemplo, aqui na nossa região, na Baixada Santista, nem todos os municípios fizeram suas municipais. Então vai haver uma reunião, uma conferência regional. E a Baixada Santista foi feita uma divisão por UGRE, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que aqui em Santos é igual à Baixada Santista, são os 9 municípios. Então, no estado de São Paulo, se eu não me engano, são 21 ou 22 UGRES, acho que são 21. Dividiram os municípios, pegaram essas UGRES e dividiram a população. Então, é proporcional à população do estado. Então, a Baixada Santista vai ter 37 delegados. Desses 37, 9 são de Santos, para estadual. Aqui mais Itanhaém fez e Bertioga fez. Os outros municípios vão participar de uma regional que está sendo organizada pelo Fórum da Cidadania, a Unisantos, o Comitê de Bacia Hidrográfica, Fórum da Cidadania, IBAMA, que vai estar organizando uma regional. E o balanço da conferência, assim, satisfez vocês ou vocês acham que faltou interesse de alguma parte da população ou de algum segmento? A gente sabe que envolver a população nessas discussões é um pouco difícil, né? A gente tem que estar sempre chamando, sempre coordenando, mas foi muito boa a participação. Eu acho que o resultado final do processo foi satisfatório. A reunião que era para a conferência propriamente dita, que era para ter acabado meio-dia, foi até às 3 da tarde. O pessoal lá da CPFL que estava no auditório, a gente, né, não vai, não, espera mais um pouquinho, 1h, 1h30, 2h. Foi até às 3 da tarde, o pessoal muito paciente lá com a gente. Foi uma discussão excelente, de muito bom nível. Nós vamos levar algumas discussões que são da nossa realidade daqui de Santos para o Estado, para todos os outros municípios do litoral. Então a gente imagina que isso pode avançar, que essas propostas que saíram aqui de Santos podem avançar e podem virar uma política nacional. Com certeza, Mauro. Infelizmente eu tenho que acabar. O assunto estava bom, muito interessante. Mas muito obrigada pela sua presença. Espero que você volte depois para me contar da conferência estadual e da nacional, porque a gente quer saber os resultados. Eu volto, né? Sim, Manuela. Vai ser um prazer estar aqui discutindo com os telespectadores, com a Associação Comercial, esse tema importante, esse tema da pauta do momento, que são os resíduos sólidos. Com certeza. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.